Eu sou Fábia Rafferman, jornalista do Sinjusc, e você está ouvindo a 9ª edição da revista Valente. A terra é minha mãe. Ela me fortalece, me dá energia, me dá poder. Por Alana Pastorini. Natural de Descanso, oeste de Santa Catarina, Lucy Choinac tem 40 anos de estrada política e outras tantas décadas de manejo da terra. Foi a primeira mulher agricultora eleita deputada estadual por Santa Catarina em 1987 e deputada federal por 3 mandatos entre 1991 e 2015. Expoente da luta pelo reconhecimento de direito das mulheres do campo, como a previdência social e o salário maternidade, Lucy agora descansa dos debates políticos em Rio Rufino, Santa Catarina, mas sem perder a ânsia de lutar pelos direitos das mulheres. A revista Valente trouxe essa potência para a 9ª edição. O que é fazer política, Lucy? É um ato de grande amor ao povo. Eu comecei a fazer política pelas propostas que combinavam com as da Pastoral da Terra, da Igreja Libertadora Católica, comandada por Dom José Gomes de Chapecó. Me encontrei na política por meio de propostas como o direito à terra, ao trabalho, à dignidade das mulheres, ao pão, à saúde pública e gratuita, à educação. Mas a política não é neutra, ela tem lado. E o meu lado é o lado social, humanitário, ambiental, o lado do amor. A política é necessária, tudo se decide através dela. Não existe nenhuma decisão a melhor do planeta e a pior, se não é pensada pelos políticos. Através da política, a gente conquistou a aposentadoria para as mulheres agricultoras, salário, maternidade e outros direitos. Se a gente não participasse da política, isso não ia acontecer. A política faz a diferença quando a gente tem compromisso com uma causa social. Para mim, foi um ato de amor e continua sendo uma coisa linda. Fiz com tanta devoção, com tanto amor e dedicação, que muitas vezes esquecia de mim mesma. As mulheres ainda precisam cavar espaço nos locais de poder. O que te encorajou a buscar esses lugares? Foi um sonho de infância. Eu sempre fui uma liderança na escola e na comunidade. Quando não conseguia estudar, tive que ficar em casa, trabalhando para ajudar a minha mãe, e parecia que a minha vida, meus sonhos, tinham acabado. Daí eu recuperei os sonhos com a Pastoral da Terra e as comunidades eclesiais de base. A gente fazia reuniões para discutir a Bíblia e as perguntas vinham: o que a gente vive? O que vamos fazer? Sempre com ações. Com isso, fomos descobrindo que não tínhamos direito, principalmente as mulheres, que não tinham direito a nome, só o sobrenome do marido. A gente não tinha documento, nem identidade, nem título de eleitor. Não tinha sindicalização, nenhum benefício de previdência, não tinha nada. Então, começamos a descobrir que éramos um apêndice, alguém que contribuía sem valorização nenhuma. O bispo Dom José Gomes, que foi uma figura extraordinária, começou a ensinar dizendo que as mulheres tinham direito e que a gente precisava se organizar. Primeiro, se reconhecer. Segundo, se organizar. E terceiro, batalhar e não desistir nunca. E eu acreditei nessas palavras tão fortes, tão sábias, tão amorosas e transmitia isso o tempo inteiro. Foi de onde a gente tirou a iniciativa, a coragem, a vontade e a decisão de fazer o movimento de mulheres, organizar o movimento Sem Terra, MST, e também de barragens, MAB, e fazer a luta social. Como começou a sua trajetória política? Eu não era nenhuma apaixonada por política e minha família também não. Certo dia, em 1982, vieram à comunidade algumas autoridades e falaram do PT e da vida política. E eu fiquei tão feliz porque foi de encontro com o que discutíamos e era ensinado na Pastoral da Terra.
O direito à terra, ao respeito, à aposentadoria, educação, saúde pública gratuita. Coisas que a gente não tinha. Hoje, as pessoas não entendem o quão importante é o acesso à saúde pública, sobretudo no interior. A gente tinha que rezar para não ficar doente e não precisar vender a única vaca de leite. Tinha que se virar do jeito que podia. Então eu me apaixonei desde a primeira hora. Logo me filiaram ao PT e as coisas andaram mais rápido do que eu imaginava. Eu não pedi para entrar. Aconteceu. Foi um acontecimento extraordinário na minha vida. Desde o início da sua trajetória na política até os dias atuais, onde melhoramos e qual o caminho daqui para frente? Em sentidos econômicos e sociais, melhorou bastante. As mulheres agricultoras, pescadoras artesanais, garimpeiras, que trabalhavam em regime de economia familiar, sem carteira assinada, que produziam em casa, na roça, em todo lugar, não tinham nenhum direito. Hoje, todas as mulheres agricultoras acima de 55 anos têm direito à aposentadoria. Quando nasce um filho, elas têm direito ao salário maternidade, também ao auxílio-doença e outros benefícios como os demais trabalhadores. O reconhecimento do trabalho doméstico das donas de casa também foi super importante. Esses direitos vieram com um movimento organizado, feito por mulheres agricultoras que me elegeu deputada exatamente para levar essas bandeiras ao Congresso. Claro que os homens participaram, mas a maioria era de mulheres acreditando que eu era a legítima representante dessas forças, desses anseios, desses sonhos. Eu representei e batalhei para conquistarmos esses direitos. Quais projetos você destacaria em sua trajetória política? Os mais importantes foram a aposentadoria das agricultoras e pescadoras, salário maternidade, a defesa de um projeto de agroecologia com sustentabilidade, pensando na saúde humana, na natureza em todos os sentidos, a valorização das empregadas domésticas e o reconhecimento da sua profissão. A valorização da agricultura familiar e dos direitos desses agricultores e a questão do SUS como um direito universal. Eu instituí o Dia Nacional da Agroecologia em homenagem a Ana Maria Primavesi, precursora da agroecologia no Brasil, e fiz uma frente parlamentar em defesa da agroecologia e da produção orgânica. Meu trabalho sempre foi na linha social de inclusão e preservação da vida. Como lutar em um sistema que não defende você? É um desafio permanente e constante na mente, no espírito, nas ações, nas atitudes. Nunca foi fácil e nunca será. É preciso ter um espaço para poder lutar e a gente construiu esse espaço por meio dos movimentos. Tivemos uma rebaixada grande nos direitos das mulheres, principalmente com esse governo ignorante que passou, o governo Bolsonaro. Espero que a gente possa se recompor e que as representações políticas de esquerda olhem para essa trajetória das mulheres e as coloquem na pauta. Não apenas como decoração, mas na pauta de movimentação política, que é o que está faltando hoje. Nós, mulheres, fazemos escolhas políticas para nascer, crescer e sobreviver. Cansa, né? Acredita que um dia será diferente? Em todo lugar que eu vou, eu faço tudo com amor. Eu não pedi para entrar, ser deputada. Eu amava trabalhar na terra como amo hoje. Se eu fosse parlamentar, eu ia estar sempre ligada à natureza. O que eu faço é com amor. A terra é a minha mãe. Ela me fortalece, me dá energia, me dá poder. Hoje estou trabalhando na terra. Para mim, está sendo um prazer. E eu fico pensando, meu Deus, será que foi verdade que eu estava lá em Brasília? Viajei para várias partes do mundo, defendendo a terra, defendendo os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras? Parecia que isso era impossível.
Eu amo o que eu faço sempre. Não faço nada por obrigação. Faço por amor. Se voltasse para o parlamento, o que faria? Primeira coisa seria defender o respeito às mulheres, às crianças, aos idosos que estão passando por perrengues grandes e a terra como mãe da produção de alimentos saudáveis. Pensar a terra como uma partilha, não como exclusão. As pessoas vão saindo para a cidade e os campos vão ficando vazios. Campo sem gente é campo triste, é campo que não floresce. Precisa ter gente no campo produzindo a diversidade. O agronegócio faz a sua parte comercial, mas nós precisamos de alimentos básicos, fundamentais, para que o ser humano tenha saúde, energia, paz de espírito, conexão com a natureza e com Deus. Pensando na utopia da luta, qual o teu sonho para as mulheres agricultoras? Que as mulheres entendessem que nada é em vão, que precisam batalhar, amar a terra e não sair do campo. Abraçar a terra como uma dádiva, como uma coisa sagrada, porque sem ela a gente não tem raiz. Se você tivesse que explicar para um leigo o que é a luta da e pela terra, um movimento de pessoas totalmente abandonadas à margem da sociedade que sonham ter um pedaço de terra para plantar, colher seu alimento e criar seus filhos em paz. E tem tanta terra, não precisa ser uma pessoa ou 2, 3 fazendeiros acumularem tudo. Dá para repartir. O Brasil tem muita terra que não está sendo utilizada, onde pode ser feita a reforma agrária, dando condições aos trabalhadores e trabalhadoras rurais para produzir seus alimentos e criar seus filhos. Como a tecnologia está impactando a produção no campo? O sistema esmaga. As tecnologias são muito caras e seletivas. É uma expulsão. Elas vão selecionando apenas os mais ricos para produzir. Por isso, o agricultor familiar, o assentado, precisa pensar. Ele precisa produzir seu leite, a galinha, seu porquinho, ter seu aipim, sua batata doce, seu inhame, seu amendoim, sua pipoca, seu feijão, tudo o que for possível. E depois que produzir para seu consumo, que é o fundamental, produzir para a comercialização. Mas primeiro tem que pensar na sua família, na sua vida. Fazer da sua casa, do seu pedacinho de terra, o seu supermercado, a sua farmácia, a sua vida. A roça é o futuro? Sem campo, sem terra, sem água, sem animais, não existe paz na terra. Pode ver o caos que muitas vezes é onde se amontoa muita gente com a falta de comida. E o campo está cada dia mais esvaziando de gente. Então, estar no campo, produzindo, amando a terra, dando ensinamento, é uma dádiva divina. E eu vou dizer, o campo é vida. Alana Pastorini é jornalista e coordenadora de comunicação do Sinjusc.